Irmãos, comecemos este culto fazendo aquilo que sabemos fazer de melhor, abençoando para sermos abençoados. Saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo e desejemos uns aos outros uma excelente semana. Paz de Cristo, minha querida. Paz de Cristo, querido. Deus abençoe. Manuel, paz de Cristo. Queridos, paz de Cristo, meu irmão. Palavra do Senhor nos convida à adoração. E o Senhor, paz de Cristo, meu irmão, Deus abençoe. E o Senhor, ao longo deste ano de 2024, concedeu-nos a oportunidade de abençoar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde o mês de março está conosco o candidato licenciando Marcelo Bianchi, que está em processo de formação pastoral. Ele pode assumir uma igreja em qualquer tempo, desde que receba oportunidade de campo. Não é mais seminarista porque já se formou. Então, como ele pleiteia ser pastor presbiteriano, ele é candidato a esse ministério, daí o termo. E está em um processo de licenciatura, que é quando pode assumir um campo, mas só não pode ainda ter as funções que são privativas de um pastor, que é presidir o conselho, celebrar a ceia e celebrar o batismo. Então, a nossa igreja, desde o ano passado, com o seminarista Lucas e agora com Marcelo, tem a oportunidade de auxiliar no processo de formação de pastores presbiterianos. É importantíssimo que a igreja ore por todos aqueles que desejam tornar-se pastores, que receberam do Senhor este chamado, e é muito importante também os conselhos carinhosos, as palavras de encorajamento. Pergunto a você nesta manhã, você acha que está tranquilo, está sussa, ser pastor presbiteriano em 2024? E no mundo? Aí melhora, né? Na Escócia, as igrejas presbiterianas todas abertas, foi de lá que nós... Não está? Pois é. E aí tem o Marcelo, que nesta altura da vida, Deus o chama para ser pastor presbiteriano. Oremos por ele e, ao mesmo tempo, palavras de encorajamento, palavras de ensino, porque o ministério pastoral é o ministério não apenas de receber a palavra do Senhor, mas também um árduo exercício de ministrar algo que primeiro impacta o seu próprio coração. Pensando nisso, a condução deste culto até a hora do sermão está sobre a direção do nosso candidato. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Esse é o momento que eu gostaria de convidar os irmãos para uma adoração. Está no livro de Salmo 118, versos 22 a 24. Salmo 118, 22 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor, E é maravilhoso aos nossos olhos. Todos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 14. Queridos, temos Bíblias com o Inário Novo Cântico ali atrás. Aqueles que não têm o aplicativo ou não têm Bíblia com Inário, basta levantar uma das mãos que os nossos inários entregarão. Hino de número 14 do Inário Novo Cântico, louvor. Convidamos o nosso irmão presbítero Tiago Bolsas a ficar conosco aqui no culto, que conta com o conselho da igreja. Louvemos ao Senhor, hino de número 14, louvor.
Esse é o momento que nós faremos uma oração de adoração. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Graças te rendemos, Senhor, pela bênção desse dia. Obrigado por estarmos na tua casa, ó Pai. Agradecemos-te porque nesta manhã o Senhor renovou sobre cada um de teus filhos o dom da vida e trouxeste-nos para louvar-te, trouxeste-nos para bendizer o teu nome, trouxeste-nos, Senhor, à tua casa para aprender de ti e espalhar o teu amor a todos aqueles aos quais encontremos no caminho. Abençoa cada um de teus filhos nesta manhã e dá-nos o privilégio de prestarmos este ato de culto ao Senhor em espírito e em verdade. É a nossa oração a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é o momento do nosso culto de dízimos e ofertas. Você que veio preparado nessa manhã, faça isso com leveza no coração, com alegria na alma, lembrando sempre que a igreja de Jesus, ela não está aqui para fazer troca nem barganha com o Senhor. Tudo que é depositado aqui no gasofilácio ou nas mãos do diácono, nós teremos que prestar conta de todos esses recursos, não só para a igreja, mas para o Senhor dela. Então, esse é um momento extremamente importante. Faça com alegria, com a certeza de que esses recursos vão abençoar não só a nossa igreja, como também a obra social que ela faz. Façamos isso com alegria. Mas antes vamos ler o que está impresso no nosso boletim de Atos 4, 32 a 35. Atos 4, 32 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Todos. E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém. Enquanto nós cantamos, nós vamos trazer dízimos e ofertas perante o Senhor.
Senhor Deus, graças te damos por esse dia abençoado que estamos aqui, louvando, bendizendo o seu nome, mediante essa canção maravilhosa que tocou nossos corações. Cântico belíssimo, Senhor, é para a tua glória. E nesse momento, Senhor, tão importante de nossa igreja, são os nossos dízimos e ofertas para o sustento da tua casa, sustento da tua obra e dos campos missionários também, Senhor. Nós te damos, as nossas primícias para que elas sejam bem administradas e que o Senhor possa abençoar todos os missionários que estão espalhados ao longo do Brasil. E nessa semana, em especial, o missionário é o reverendo Alex e sua esposa Josilaine, no campo de Laranjeiras do Sul, no Paraná. Que o Senhor possa abençoar o ministério dele, que o Senhor possa frutificar a região onde ele está e de todos os missionários. Graças te damos, Senhor, porque tu tens nos sustentado até aqui, não só de uma maneira física, mas espiritual. E nós agradecemos por isso, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queremos convidar a diretoria da mocidade para vir à frente, por gentileza. Hoje temos aqui Mateus, o Léo e a Giovana. Léo, que camisa, hein? Olha, que camisa, rapaz. Linda a camisa. Por favor, não, a camisa dessa tem que ser vista de frente. O pessoal acha que eu estou falando só da estampa, Léo. Pode ficar de frente para a igreja. Pronto, aí, ó. Coisa boa. Ó, você vê como é que gera suscetibilidade? Queridos, com a palavra a diretoria da OMP, para falar rapidamente à igreja um resumo da programação de ontem, o culto jovem, e também fazer o convite para o TijuCast no próximo sábado. Por favor. É isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Ontem a gente teve uma programação muito abençoada aqui da UMP, foi o culto luz, para a alegria da musicista. A gente aumentou a quantidade de cultos de luzes no ano e foi uma programação muito abençoada. O preletor foi o candidato Marcelo Bianchi e foi uma palavra muito abençoadora, mais voltada, claro, para os jovens, mas foi voltado para a igreja inteira. Então, já que eu estou falando do luz, vou falar logo do próximo luz, que vai ser em junho. Não peguei a data ainda, mas vai ser em sair junho, na agenda da igreja. Dia 26. Então, dia 26, data a confirmar. Mas convido logo para o próximo culto luz. E semana que vem a gente vai ter a programação que já ficou tradicional aqui na igreja, que vai ser o TijuCast. A gente está falando agora sobre seitas e heresias. Então a gente está numa pegada aí há algum tempo falando sobre seitas e heresias. A gente já falou sobre neopentecostalismo, a gente já falou sobre testemunho de Jeová, logo sobre ali, os mormons. Sobre os mormons também, sobre diversas seitas, e a próxima que a gente Adventismo também, nós já falamos sobre Adventismo também. Adventismo também. E a próxima que a gente vai falar no dia 13 vai ser sobre espiritismo. Então, se você tem alguma dúvida com relação ao espiritismo, se você tem alguma questão com você, está convidado ao TijuCast, a gente pode falar um pouco sobre isso. O preletor vai ser o Francisco, lá atrás. Um cara que tem a biblioteca do tamanho, não sei, do Maracanã. E é sério, tá? Eu falei isso, não é brincando, não. Ele traz os livros. Ele postou no grupo recentemente que ele tem acho que é o Evangelho de Mateus, escrito, sei lá, antes de Cristo, brincadeira, escrito há muito tempo. Não tem como, né? Essa chamada é sobre seitas heresias. Você está dizendo que tem o Evangelho de Mateus, que é o quê? Não, isso aí é brincadeira. Prossiga, Mateus.
Teu pai tá aí? Não, vai. Mas é um acervo que ele traz assim para a gente ter um pouco mais de curiosidade. Gente, é brincadeira, tá? Não é o Evangelho de Mateus escrito antes de Cristo. Se você ficou na dúvida, vai aqui, né? Vai aqui. Então tá todo mundo convidado. Vai ser no próximo sábado, dia 13, às 4h30. Então vai ter início aí o TijoCast sobre Espiritismo. A gente mudou a data, né? Seria dia 30, mas seria na Semana Santa, né? Então provavelmente alguém estaria viajando, teria muitas pessoas viajando ou passando tempo com a família. Se você não poderia, caso a Igreja Católica não permite, né? Eu convido para o próximo TijoCast, que vai ser sobre catolicismo, dia 27. Né? Então, sábado, dia 13, agora vai ser sobre Espiritismo. Sobre Espiritismo, O dia outro 27, sobre catolicismo sobre vai catolicismo, ser também 27, nesse mês. Também nesse mês. 27 de abril. Isso. Queridos, importantíssimo, esses temas são muito relevantes, são atuais. Ontem no Culto Luz, a convite do Léo, que está aqui na frente, nós tivemos uma menina participando da programação que ela é mormon. Não é isso, Léo? E não obstante, ela veio. Mas o nosso MP já está sabendo tudo sobre esse movimento. Então vejam como é importante nós sabermos o que eles pensam, sabermos o que eles pregam, o que eles ensinam, até para termos o que conversar quando formos abordados. Então, o TijoCast, ele é uma programação aberta, ele é para toda a igreja. É aquele momento onde você pode tirar dúvidas sobre temas profundamente relevantes e atuais. Eu lamento até hoje que no TijoCast que nós tivemos, falamos sobre aborto, um tema profundamente importante, discutidíssimo na nossa sociedade, e para quem gosta de representatividade, paleta de cores, etc. e tal, nós tivemos na época, seminarista Simone, membro da nossa igreja, enfermeira, bacharel em teologia, negra, mulher, falando sobre aborto, e só tinham homens. Para nós, esse tema foi muito importante, porque como descortinou várias coisas que ouvimos acerca do aborto, que não procedem para quem lida com este cotidiano lá no hospital, e no caso da Simone, no hospital público. Então, o TijoCast é uma programação aberta a todos. Já falamos sobre política em pleno ano eleitoral. Nosso querido irmão saudoso professor Augusto falou acerca de um espectro político. Eu falei sobre outro espectro político, e tudo aquilo que falamos sem combinar foi exatamente a mesma coisa. Então percebam como é importante participar das programações da igreja profundamente relevantes que estão a cabo da nossa mocidade. Parabéns ao MP pelo TijoCast. Próximo sábado agora vai ser sobre Espiritismo, dia 27 sobre o catolicismo. E aí o TijoCast, ao longo do ano, ele terá outros temas também profundamente relevantes e impactantes. Obrigado, Mateus. Obrigado, Giovana. Posso só fazer mais um convite? Pois não. Hoje a gente teria a plenária da UMP, estou vendo alguns jovens aqui, inclusive da diretoria. Os temas que estão em aberto para o próximo ano do TijoCast serão discutidos, inclusive, em plenária. Então, se você quiser algum tema que você acha que não cabe lá numa escola dominical, por exemplo, seitas e heresias é um tema que, não veria tanto uma escola dominical. Racismo, aborto, não. A nossa escola dominical é o oposto, ela se concentra nas nossas doutrinas. Exato. Por isso que a gente está estudando agora a confissão de fé. Exato. Mas é um tema um pouco mais espinhoso. Então, se você tiver alguma vontade de ouvir sobre esse tema específico, diga para a gente. Estamos querendo temas. Então, fica à vontade para dizer. E acho que é isso. Perfeito. Obrigado, meu irmão. Parabéns à nossa mocidade. Podem voltar para os seus lugares. Onde é que estão aí? Onde está? Deixa eu ver. Cadê? Cadê o Estevão? Desceu? Já? Ontem o Estevão estava de bermuda, sapatênis, estava um carioca nato. Onde é que estão Miguel e Lara? Estão aí? Ou desceram também? Olha o Miguel ali, ó. Muito bem, sem correr, vem andando. Daniel, você como auxiliar adolescente que auxilia as crianças, por gentileza.
bem. Gabriel, você pode sentar aqui no teclado, por favor? Eita. Sentem aqui, meus amores. Onde é que estão... E agora que eu sentei, fica mais difícil enxergar, né? Emanuel, Pedro Martin McFly, Ana Luz, Stephanie Santos de Abreu. Opa! Oh, meu Deus do céu, o que foi que houve aí, meu filho? Você machucou, Miguel? Foi agora aqui na igreja? Cadê você? Machucou agora? Foi? Você caiu aonde? Foi aqui dentro? Você parou um trem com o joelho, é isso? Foi? Rapaz, você é dos nossos. Cadê a sua avó? Cadê a Jussara? Jussara, o que houve na perninha do Miguel? Oh, meu Deus do céu. Caiu com os dois joelhinhos. Está doendo não, né? Passou? Passou? Máximo respeito. É o cara. Muito bem. Cadê? Ah, Estevão chegou. Estevão está no modo Hulk, está na Reis. Quem mais está aí que eu não vi? Chegou todo mundo? Chegaram? Vem, Estevão. Gabriel, você está com aquele livrinho de cânticos aí? Abre no Glória para Sempre, por favor. Não, ele é por... Eu acho que ele tem um índice aí. Se não tiver, ele é por letra. Ele já começa com a letra G. Ele não é por título, ele vai direto na primeira frase da estrofe. Glória para sempre. Isso. Tem aí? Então, muito bem. Crianças, vocês se lembram? Podem sentar, meus amores. Sentem aí. Isso. Vocês se lembram do corinho que nós sempre cantamos? Glória para sempre. Quem nunca ouviu esse corinho, levanta a mão. Acho que Miguel ainda não cantou aqui da frente. Acho que a Lara também não. Estevão já cantou, mas tem um tempinho. Ana Luz, se lembra desse corinho? Lembra? Se lembra, Manuel? Lembra, Pedro? E você, Daniel? Lembra? A igreja tem gente que ainda não conhece, mas esse corinho, ele traz um grande fundamento da nossa fé. Vamos cantar? Vamos só, gente. Vamos lá? 2, 3 e...
Miguel, tá lembrado? Tá? Lara, tá lembrada? Emanuel, Stefania, Ana Luz, Pedro, Estevam, vai ouvir. Vamos lá? Só a gente aqui na Na frente. frente, Só só nós nós aqui aqui na na frente. frente, Vamos vamos fechar. fechar. Quantos Que livros livros são? são? Aonde? Aonde? E Nós cantamos isso também? Cantamos sim isso ou não? E vocês Vocês pararam pararam por quê? Vamos lá? 27 livros são no Novo Testamento estão. Agora, crianças, a prova de fogo. Adultos, por gentileza, vossas Bíblias, levantai o vosso perdão real. Cadê a Bíblia? Olha ali, crianças, olha ali. Com as Bíblias fechadas, eles não lerão o livro mais lido do mundo de primeira índice, eles vão cantar. Oi? Oi? Mas tem que ter outra também. Eu também. Nós vamos cegar o botar de cabeça para baixo sem ver. Ei, Com a Bíblia fechada, olha como os adultos são crianças, eles são top. Eles vão falar do Antigo Testamento. Vamos lá? O Novo Testamento, o que vocês preferem? Novo Testamento? Novo Testamento? Então vamos lá, criança, vamos ouvir os adultos? Nós vamos ouvir. Vamos só o comecinho, aí eles entram. Vamos ficar de pé para ver? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Mateus. Letícia, você já tinha ouvido essa musiquinha? Primeira vez, né? Você vê há quanto tempo que nós não cantamos, né? Tem também o Antigo Testamento, Letícia. Antigo Testamento, eu vou dar uma colher de chá pro seu pai. Vocês, a queima-roupa com falsa. No domingo que vem nós vamos cantar o Antigo Testamento. Crianças, nós recebemos uma doação de uns docinhos que foram doados para que vocês vendam hoje na cantina. Será que a cantina estará liberada para nós usarmos hoje para vender? Tomara, se tiver, já temos docinhos. Cadê as nossas tias, nossas professoras? Giovana está aqui, quem mais está aí? Tia Tamires, Isabelle, a Amanda, muito bem, Paulinha, Auxiliar, Isabelle e Lidiane, muito bem. Crianças, nós vamos orar, até que eu vou ficar na caminha, por favor. Isso, você deu esse tempo? Isso, muito obrigado. Vamos orar, cabecinha abaixo, olhinho fechado. Ô, Miguel, vem cá. Fica aqui do meu lado aqui, me ajuda aqui para não cair. Isso. Segura aqui minha mão para não cair. Vamos lá? Bem claro, quer fazer a oração? Depois o Daniel? Então, pode lá. Amém? Muito bem. Obrigado. Oremos.
incluirmos os moradores de ruas necessitados na nossa oração. Parabéns. Crianças, damas primeiro, primeiras damas, damas primeiro. Damas primeiro. A partir do próximo domingo, o Emanuel ele estará auxiliando o Mateus lá na mesa de som. Então teremos cursos onde o Emanuel já ficará direto aqui para 10 anos. 11 anos já? Ano que vem você já é adolescente e fica aqui no culto direto. Opa, fica aqui no culto direto. Então, aí ele vai fazer a escola, acho que você já entra no próximo domingo, mas vai mais dizer nada. Bom, filho? E agora, a paz. Vamos lá? Deixa eu tirar lá que você tem foco. Pronto. Daniel, você auxilia lá? Conta com você, né? Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do verso de número 19. Leiamos todos a uma só voz. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, se lhes retiverdes, são retidos. Verso de número 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. A igreja pode assentar-se. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos cada vez mais visto no nosso cotidiano uma cultura chamada cultura do cancelamento. Se você não defende determinado pensamento ou ponto de vista, quer seja no seu grupo social, quer seja no seu grupo de trabalho, quer seja nas redes sociais, dependendo da sua opinião, você imediatamente é o quê? Cancelado. Agora, isso não é de hoje. Nós temos vários personagens bíblicos que eles foram cancelados ao longo dos séculos. Nós temos, por exemplo, Raabe, que ela é mais conhecida como prostituta do que como uma das antepassadas, uma das avós de Jesus. Ela é mais conhecida como alguém que fazia uso da prostituição do que alguém que teve a coragem de receber em sua casa e proteger a vida de 2 espias. Uma pessoa que não tinha ganância nenhuma, uma pessoa que amava os seus pais. E ela foi sendo cancelada aí ao longo dos séculos. Sansão, coitado dele, está na galeria dos heróis da fé. Mas nós, no inconsciente coletivo, no inconsciente cristão, somente conhecemos como o quê? Um beberrão promíscuo, fortão. Temos aqui um outro personagem, cancelado ao longo dos séculos. E eu digo a você, para mim, dos 12 discípulos, integra o meu top 2 de discípulo top.
Como nós precisamos de pessoas como Tomé. Que saudade da época que ser como Tomé era ser apenas uma pessoa normal. Tomé, ele tem sido cancelado ao longo dos séculos aí, porque ele é tido como alguém que não tinha o quê? Fé. Isso é verdade, gente? Quem é que tinha fé nessa época aqui? Pedro? Era Pedro que tinha fé? Pedro diz para Jesus o quê? O Senhor nunca vai morrer, nós não vamos deixar. Aí Jesus responde o quê? Arreda Satanás. Esse aí não foi cancelado. Mas Tomé, tadinho, as pessoas ainda dizem, cuidado para não ser crente igual Tomé. Eu recebo. Eu quero ser crente igual Tomé. Quer ver? Olha só, vamos descancelar o Tomé nessa manhã. Primeiro, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, verso de número 3. Mateus capítulo 10, verso de número 3. Versos de 1 a 3 diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são, aí vai seguindo a sequência de nomes, verso de número 3, Filipe e Bartolomeu, quem mais? Tomé, então, ele é o que de Jesus? Igual aos outros? Perfeito. Segunda característica de Tomé, abra sua Bíblia no Evangelho de João, João, capítulo 11, verso de número 16. Tomé é discípulo de Jesus, igual os demais. João, capítulo 11, verso de número 16. Versos 14, 15 e 16. Todos encontraram? João 11, versos 14, 15 e 16. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Todos. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para... Dídimo significa gêmeo. Tomé tinha um irmão. Então o apelido de Tomé era gêmeo. Então tinha um outro indivíduo, talvez muito parecido com ele, daí o apelido de Tomé ser gêmeo. Então o gêmeo disse, ao ouvir de Jesus, que Lázaro morreu. Qual é a proposta de Tomé? O que Tomé diz para todos? Vamos também nós para... Você acha que essa palavra de Tomé, ele querer ir para morrer junto com Lázaro, você acha que isso é uma especulação? Ele quis fazer uma média com Jesus ali? Foi um ato de desespero? Abra sua Bíblia, João capítulo 15, verso de número 13. Versos 12 e 13. João 15, versículos 12 e 13. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos... Aí Jesus ensina, ninguém tem maior amor do que este. Qual é o maior amor que ninguém tem? Leiamos. De dar a alguém a própria vida. Lá atrás o que Tomé diz? Vamos também nós para quê? Antes de Jesus ensinar, isso já está no caráter de Tomé. Olha isso, gente. Mas são aqueles versículos que a gente não lê. Estão percebendo? Mas Tomé, ele é chamado igual aos outros discípulos, recebe autoridade igual aos outros discípulos, ele é disposto a morrer por lealdade, porque um amigo próximo de Jesus morreu, e ele olha a expressão de Jesus, e Tomé diz, vamos lá também morrer com ele. E Jesus mais para frente diz, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida em favor de um amigo. Mas meses antes, Tomé já tinha dito isso. Um amigo, quando morre, a gente morre junto. Tomé, curiosamente,
é dele que sai a pergunta, cuja resposta se torna a nossa confissão de fé. João capítulo 14, versos 4 e 5. João capítulo 14, versos 4 e 5. Quando Jesus fala para os seus discípulos, confortando os discípulos, Jesus ensina aos discípulos: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé, ele é muito realista. Tomé é muito centrado. Tomé olha para Jesus e diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? O senhor vai para onde? Vai voltar para Cafarnaum? Vai para Galiléia? O senhor daqui vai receber proposta dos gregos? Vai para a Grécia? O senhor vai para Roma? O senhor vai para o Egito? Nós não sabemos para onde o senhor vai. Nós não controlamos a sua agenda. Como nós vamos saber o caminho para onde o senhor vai? E Jesus responde à pergunta de quem? Responde à pergunta de Tomé, e essa resposta de Jesus se torna a nossa confissão, uma das nossas confissões de fé. Respondeu-lhe Jesus, todos: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Se Tomé não perguntasse qual o caminho, Jesus não responderia. E nós não teríamos um versículo para dizer para os outros: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que homem! Que exemplo! Uma pessoa que quando ouve algo que não entende, ela diz: desculpa, para onde que o senhor vai? Tenho que saber para seguir-te. E nós vemos no Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 25, a partir do verso 19, algumas características de Tomé, das quais nós temos profundas saudades na nossa sociedade, de estarem presentes na nossa sociedade hoje. Verso 19 do capítulo 20. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, logo então, que dia era? Domingo, que horas? Ao cair da... Trancadas as portas da casa onde estavam os... E estavam trancadas por quê? Que eles estavam com... Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o... Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o... Peraí, eles se alegraram ao ver o Senhor, mas o Senhor apareceu e mostrou para eles o quê? Aí depois que eles se alegraram, né? E por que Tomé é o que duvida? Se Jesus faz isso com os 11. Eles estão em uma casa com medo, as portas trancadas. Jesus aparece, diz-lhes: paz seja convosco. E o que Jesus faz? Ele toma a iniciativa de fazer o quê? Mostra as mãos, mostra o lado, e o texto diz que os discípulos, ao verem isso, fizeram o quê? Alegraram-se. A mesma coisa com Tomé. Mas ele tem a pecha de ser o que duvidou. Vocês estão vendo? Agora olha que interessante. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Verso 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o... Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12 chamado Gêmeo, o que tem Tomé aí no verso 24? Não estava com eles quando veio. Eles quem? Estavam aonde? Estavam em uma casa com as portas, porque eles estavam com? Eles só estavam lá porque estavam com? Tomé estava lá? Então ele não tinha? Poxa. Olha aí. Os 11 estão com medo. E Tomé? Bichinho sendo cancelado há séculos. E tem uma outra coisa que nós não percebemos numa leitura desse texto. Sabe o que é? Jesus
sopra sobre eles o Espírito Santo, não é isso? Mas Tomé está lá? Recebeu o Espírito? Será que não? Jesus sopra o Espírito sobre eles, e ao soprar o Espírito, a recomendação quando receber esse Espírito é que eles deveriam fazer o quê? Não, aqui ó, verso de número, final do 21. Assim como o Pai me, eu também vos, e para enviá-lo, Jesus sopra o quê? E não soprou sobre Tomé por quê? Porque Tomé já estava enviado. Eles estão presos. Eles recebem o Espírito para poder sair. Mas Tomé não recebe por quê? Porque na cabeça de Tomé, essa autoridade foi dada no primeiro texto que nós lemos, lá em Mateus 10. Na cabeça de Tomé não houve revogação daquela autoridade. Por isso que ele já está na rua. Mas os discípulos recebem esse Espírito e Jesus diz, assim como cadê? Verso de número 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Tomé nunca se sentiu preso, nunca se sentiu sem autoridade, porque para ele, se Jesus deu autoridade, lá em Mateus 10, verso 3, para pregar o Evangelho, para submeter os espíritos malignos, para curar enfermos, para Tomé aquilo continua valendo. E não houve depois um sopro do Espírito só sobre Tomé. Por quê? Porque Tomé, para ele sempre teve isso. Tanto é que Jesus não faz. Olha o que diz mais o texto. Que coisa interessante. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o quê? O sinal dos cravos, e ali não puser o quê? Eu acredito no que eu vejo, mas também eu acredito no que eu encosto. Eu posso até ver, mas se eu encostar e tiver, aí é verdade. E não puser a minha mão no seu, de modo algum acreditarei. Meu irmão, minha irmã, para muitos esse momento aqui é um momento da incredulidade de Tomé, né? Já vimos que não, porque Jesus, quando se apresenta aos 11, faz tudo isso. Perfeito? Mas Tomé, ele tem uma coisa assim tão interessante, porque Tomé, ele basicamente, ele parece que ele é uma memória viva. Por quê? Se você abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 11, verso 4, Jesus respondendo aos discípulos de João, disse-lhes, ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Então, para Tomé, ele aprendeu. Para Jesus, o que vale é o que nós ouvimos e também o que nós... Por isso ele diz, se eu não ver, não está valendo. E fora que Tomé, ele ainda obedece outro mandamento de Jesus. Vocês se lembram que Jesus, que é o mesmo mandamento que faz com que os apóstolos não reconheçam Paulo, em um primeiro momento, como um novo apóstolo? Porque Jesus diz para os seus discípulos, naqueles dias hão de dizer, ei-lo lá, ei-lo aqui. O que Jesus diz? Não o quê? Não o quê? Não acrediteis. Onde disserem, ei-lo lá, ei-lo aqui, não acrediteis. Aí Tomé, que está andando com 11 homens que estão cheios de medo, ele um belo dia volta para casa e os homens dizem o quê? Vimos o Senhor. Tomé lembra? Não. Ele disse que quando disserem, ei-lo lá, ei-lo aqui, não é para acreditar. Não acredito. Mas pode ter acontecido? Pode. Como que eu vou saber se aconteceu?
ele vai mostrar para mim o que mostrou para vocês. Se é o mesmo e nós somos iguais, ele comportar-se-á de forma igual. E Tomé ainda tem um diferencial. Eu posso ver, mas eu quero botar a mão, tá? Porque nem sempre aquilo que eu vejo é real. Meu irmão e minha irmã, já pensou se nós fôssemos assim na nossa vida? Fulano falou mal de você. Não acredito. Eu não vi. Eu não ouvi. Eu não estava lá. Não é verdade. Já pensou se nossa vida fosse assim? Já pensou se fôssemos leais como Tomé? Era teu amigo, Senhor. Era aquele que nos recebia. Era aquele que te amava. Vamos lá morrer com ele? Mas hoje você tem amigos que dizem o seguinte: olha, eu sou seu amigo enquanto você rezar a minha cartilha. Quando você não rezar mais a minha cartilha, aí eu não tenho mais compromisso com você. Em outras palavras, eu sou teu amigo até a página 2. Mas se na página 3 não bater com a página 1 e a página 2, esquece. Lealdade é uma palavra que hoje, então, está em total desuso. Como, infelizmente, cada vez mais nós somos politizados, nós trocamos lealdade por fidelidade à legenda. E nós achamos que somos líderes do mini partido político chamado Nossa Vida, nossa cabeça. Lealdade ficou de fora. Tomé, ele é leal, disposto até a morrer. E ele é tão leal que ele diz: Jesus ensinou que haverá um tempo que vão dizer que ele está ali, que ele está acolá, e não era para acreditar. Então ele coloca em prática: eu não acredito. Eu tenho que ver. E mesmo se eu ver, eu tenho que encostar, porque nem sempre o que eu vejo pode ser real. Será que nós somos assim, queridos? Será que nós somos aqueles discípulos que esperam ver e mesmo vendo tem que encostar? Eu me lembro quando a Stephanie dormia no berço. Gleice trabalhava de manhã, trabalhava de tarde. Eu vinha com a Stephanie de manhã aqui para a igreja, almoçávamos e de tarde eu tinha que levá-la para casa, que ela tinha que dormir de 30 a 50 minutos, tinha que dormir, tinha uns 2 aninhos. E aí eu botava ela no berço, uma luta para botar no berço, uma luta para dormir, e ficava sentado na sala lendo, que a Gleice chegava, eu voltava para a igreja, quando ela acordava estava lá a mãe. Tudo bem. Um belo dia, está lá, botei a Stephanie para dormir no berço, estou sentado na sala, eu vejo a Stephanie passando na minha frente. E eu tenho um modus operandi, né? Eu vejo, eu espero ver se aquilo que eu estou vendo vai interagir com alguma coisa material. E se aquela coisa material, que aquilo que eu estou vendo interagir, depois eu vou lá e encosto para ver se é material mesmo ou se na verdade está no universo do que eu estava vendo. E aquilo que eu ouço, dependendo se o celular estiver próximo, até dou uma gravada para depois ouvir, para ver se é isso mesmo. E aí eu vejo Stephanie passando, só fralda, cabelo todo arrepiado, e ela passa assim: papai, papai, papai. E eu fiquei esperando, eu vou esperar esse negócio aí. Aí ela veio, encostou na minha perna, puxou minha calça, encostei na mãozinha, ela: minha filha, o que foi que eu... Papai, papai, como é que você está aqui? Papai? Ah, já sei, neném aprendeu a sair do bercinho, não é? Aí, pode mostrar para mim? Começou a rir, aí foi lá, aí mostrou. Como ela escalou o berço. E caía do berço assim, igual um pacote assim que se joga, que é jogado. Aí eu não sabia, né, pai inexperiente. Quando ela foi cair, eu botei o joelho, botei a mão, ela bateu aqui, bateu na mão, conseguiu cair no meu pé. Falei: você fez isso da outra vez? Ela: papai, segura as pontas que a gente vai ter que mostrar para sua mãe quando ela chegar. Aí Gleice chegou, falei: ô meu amor, tudo bem? Finge riso. Tudo bem, meu amor?
Falei, tudo bem, que foi que ela tá doendo? Não, meu amor. Ela vai mostrar um negócio, mas não fica séria, senão ela não vai mostrar. Neném, mostra pra mamãe como você saiu do bercinho. Aí a Estefania levantou o bracinho para botar lá dentro. Aí fez aquilo tudo, Gleice, desesperada. Eu, calma, mamãe, vai piorar que ela vai cair ali, mas já tô aposta aqui, ó, fica tranquila. Ela começou a cair, eu dei uma segurada na fralda do bracinho. Aqui, ó. É assim que ela escapa, mamãe, do berço, aprendeu. E agora? Vamos ter que colocar em uma cama. Aí botamos na cama, passou os 2 primeiros dias feliz da vida, porque estava numa cama. Do 3º dia ela percebeu que a cama não era o berço, ela podia levantar a hora que quisesse. Não precisava ficar lá deitada. Aí começou a escapar, aí voltou para o berço. Quando ela escapou do berço, que ela veio andando na sala, que eu olhei, fiquei travado. Falei, meu Deus, não é possível. Vou esperar alguma coisa acontecer. Eu fico imaginando Tomé. Quando ele está, e detalhe, é tão interessante essa história de Tomé, porque entre Jesus aparecer para os 11 e aparecer somente para Tomé, demoraram quantas horas, igreja? Demoraram quantas horas? Você vê como é que Jesus não tem dificuldade com Tomé? Tomé já está na missão. Tomé já está ativo. Jesus não sopra sobre Tomé o Espírito depois que encontra com Tomé. Por quê? Porque para Tomé, a primeira comissão que ele recebeu em Mateus 10 ainda está válida. Ninguém revogou aquela autoridade que Jesus deu para eles. Igreja, uma lição importantíssima para nós nesta manhã. O que é real não é apenas aquilo que você vê, mas é aquilo que você consegue ouvir e encostar. Isso é muito importante, sabe por quê, igreja? Porque esses aparelhos aqui, eles têm a capacidade de mostrar na tela o que não é real. E as pessoas acreditam porque estão vendo. Mas para Tomé, ele aprendeu com Jesus, o que é real é o que eu vejo, mas é o que eu encosto. Nossos pais nos ensinavam, você só pode ter ou só pode ir aonde a sua mão alcança. Isso era a noção que eles nos davam de realidade. Nós não ensinamos mais isso para os nossos filhos. O que nós dizemos para eles? O céu é o limite. Estão aí, ansiosos, desempregados, tristes, depressivos, porque dizemos para eles que o céu é o limite, e eles acreditaram em nós. Mas nossos pais nos ensinaram o quê? Você só pode ir aonde a tua mão alcança. Tomé, como nós precisamos de homens e mulheres como Tomé. E ainda tem no final o que Jesus diz, verso de número 27. E logo disse a Tomé, disse Jesus, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé. O que Tomé responde? Como é que ele tem dificuldade de crer, gente? Ele não tem nem medo de andar na rua, gente. Ele, quando encosta em Jesus, ele diz, Senhor meu e Deus meu, aquela expressão saudosa. E Jesus, com a alegria de poder novamente rever de perto e rever próximo um amigo, um dos que mais era fiel ao que ele próprio Jesus ensinava, disse-lhe Jesus, porque você me viu, você creu? Feliz os que não viram e creram. E o que Jesus está dizendo aqui? Felizes são quem? Somos nós. Nós não vimos a sua mão, não vimos o seu lado, mas nós cremos. E este é o motivo, ou um dos motivos, de acordo com Jesus, para a nossa felicidade. Dificuldade nossa, nós cristãos no século 21, estamos perdendo a alegria de reconhecer que o nosso Cristo ressuscitou.
Alegria para nós se dá, de acordo com a reportagem da CNN, da Jovem Pan, do Poder 360, do Jornal da Record, do Jornal da Globo. Dependendo do veículo de comunicação, a gente fica alegre. Mas o Cristo ressuscitado não causa mais alegria entre os cristãos. Os cristãos não compartilham mais nas suas redes sociais mensagens de salvação. Eles sabem tudo sobre OTAN, Putin, Rússia, Ucrânia, Zelensky. Eles sabem tudo sobre isso. Eles só não sabem como resolver seus próprios casamentos. Eles só não sabem se livrar de ansiolíticos. Eles só não sabem discernir o que estão buscando na vida. Eles só não sabem ser felizes. Mas sobre qualquer outra coisa, sabem tudo. Eles sabem se o BRIC vai ser uma coisa boa para o Brasil, mas ele não sabe o que o filho dentro do quarto que está passando no coração desse filho. Mas ele sabe o que o Joe Biden está pensando. Mas ele não sabe por que seus netos têm dificuldades em professar a fé em público. Ele não sabe quais são os temores dos seus filhos. Ele não sabe qual é a grande necessidade da sua esposa. Ela não sabe o que passa na cabeça do coração, que a esposa acha que está duro e petrificado do marido. Nós esquecemos de observar quem está ao nosso lado. Esquecemos a lealdade. Esquecemos que a alegria se dá pelo Cristo ressuscitado e assumimos posturas que para Jesus são profundamente antinaturais. Ele tinha César, ele tinha os fariseus, e o que ele fazia? Ele ia para os cegos, ia para os coxos, ia para os mudos, ia para os doentes, ia para os enfermos. E nós? Queridos, sejamos muito mais como Tomé. Faça esse teste. Quantas pessoas envenenaram a sua cabeça em relação a outrem? Mas você de si nunca ouviu nada da pessoa. Se a pessoa chegar para você e disser assim: fulano, você acha que eu não te amo? O que eu fiz que para você é uma prova de que não há amor meu por você? Me diga, me dê o que eu fiz. O que nós dizemos? Não é bem o que você fez, mas não tem nada. Se nós fôssemos como Tomé, 90% dos nossos problemas sumiriam. Porque nós trabalharíamos com o que é real. Se eu não vi, não é real. E se eu estou vendo, mas não é material, também não é real. Aliás, é até um preceito legal, né? Todos são inocentes, até que seja o quê? Provado o... Para ser contrário tem que haver... Sem haver prova, todos são o quê? Mas para nós hoje é o contrário. Todo mundo é errado. E mesmo se provar, é a sua verdade. Olha que loucura, gente. Olha que esquizofrenia. Tem como uma família dar certo? Onde cada membro da família tem uma verdade? Vai dar certo? Tem como dar certo um ambiente onde todo mundo está errado, até que se prove o contrário, e mesmo se provar, aí vai da cabeça de cada um? Tomé não navegava com isso. Enquanto os discípulos estão com medo, Tomé já está na rua, gente. Quanto mais realista você for, menos medo você terá, porque a maioria dos nossos medos são ansiedades da nossa mente, que não se materializam, porque não são baseados no que é real. Perca seus medos, porque não são reais. É só fruto da mente. Certa vez,
estava em um ambiente onde surgiu um endemoniado, e aquele alvoroço e etc. E eu parado, com toda a tranquilidade do mundo. E aí a pessoa se acalmou, etc. e tal. Aí o senhor orou? Sim. E o senhor repreendeu? Sim. Por isso que saiu? Não, não saiu porque nunca entrou, não é demônio. É problema mental. Como é que o senhor sabe? Porque olha só, se é espiritual, não tem língua, não tem nacionalidade. Repreende em grego, repreende em inglês. Ele não entende. Se não entende, não é demônio. Não é real. Só se torna real porque vocês materializam o que a pessoa, tadinha, que está em crise, quer. Aí vocês materializam a fantasia dela. Não é real. Apareceu um demônio, é que é momento de você tirar o sapato, ficar sentado. Quantas vezes endemoniado senta, ameaça, aí você olha e diz, não, eu quero falar com fulano que está aí dentro. Volta, fulano, volta, quero falar contigo. Não, quer saber, demônio? Volta, fulano, quero falar contigo. A pessoa volta. Por quê? Não é real, gente. Até nas escrituras, tem uma passagem onde um pai traz um filho e diz que o filho é o quê? Lunático. Os discípulos acham que o menino está endemoniado. Aí os discípulos não dão jeito, porque o menino é lunático. E o pai vem reclamar com Jesus, que vê que o menino é lunático. E trata o menino diferente dos discípulos. E os discípulos perguntam, por que o Senhor conseguiu e nós não? Aí Jesus diz, tem certas coisas que somente saem depois de muita oração e jejum. Mas peraí, o diabo sabe quando eu estou orando e jejuando e tem um medidor? Aí se ele bater o olho em você, ele vê que você orou 5 horas na semana, então ele não pode? Não. É porque com oração e jejum você fica tão pacificado que você discerne as coisas. Você não está ansioso, não está nervoso, não está assim, querendo provar. Não, você está bem. Você está tranquilo com Deus. Você está no controle das suas funções fisiológicas. E o menino, lunático. Cuidado, igreja, com muita coisa que vendem para você e que podem vender para a nossa igreja, que não é real. E que peso, que missão árdua que o conselho da igreja tem de trabalhar com a igreja naquilo que é real, enquanto muitas pessoas vão ensinar o quê? O que é fantasioso.
dessa que eu comprei. Pegar boletim e passar. Tá bom? E essa cara eu comprei. Isso, beleza. Tá bom? Valeu. Valeu? Então eu vou trazer, tá? Aí tu vai lá dar uma olhadinha. Vou lá amanhã, tá? Obrigada. Você é bom, tá? Tô tentando. Quem faz crochê tem quem é altíssimo. Eu quero uma tarde com a sua mãe. Eu quero jantar uma tarde com a sua mãe. Eu tô até hoje tentando. Minha filha fala isso. Mas olha, você pode fazer o trabalho. Marcador de livro, assim,